dirá que el Señor todo joelho se dobrará. Siempre tesoro guardado para todo aquel que cree. Dia toda língua dirá que o Senhor, todo joelho se dobrará. Existe tesouro guardado para todo aquele que crê. Fé, oh, fé.
Olá a todos, que Deus ricamente vos abençoe. E antes de nós meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus, eu gostaria, como sempre, fazer uma breve oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, é no nome de Jesus que eu oro a ti e desde já começo por te agradecer as bênçãos que já hoje pudemos desfrutar sobre tudo aquilo que tu nos tens concedido. Senhor, eu te peço neste momento que tu também possas me ajudar e ajudar aqueles que também vão visualizar este vídeo, para que, através do teu Espírito Santo, nós possamos compreender a mensagem que tu nos queres transmitir. Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, Senhor, fortalece a cada um de nós, anima-nos e encoraja-nos, ó Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço isto. Amém. A minha meditação de hoje tem como tema como árvores. E este tema tem por base uma afirmação que o salmista, que é o autor do Salmo 1, fez. E vamos ler essa afirmação e eu vou usar uma tradução de linguagem mais atual para ser talvez um bocadinho mais compreensível a leitura. Salmo 1, e a iniciar no verso 1 até ao verso 3. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas, e agora cá está a expressão, são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Com estas palavras, o salmista, de entre as muitas verdades que nós podemos tirar deste texto, acerca do comportamento do ser humano, ele refere que uma dessas verdades é que uma pessoa feliz, para além de ser uma pessoa que medita na palavra do Senhor, como lemos no verso 2, o prazer dela está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, tem algo mais. E esse algo mais é uma semelhança às árvores. Por isso o verso 3 diz, essas pessoas são como árvores. E ao meditar sobre esta afirmação, surge na minha mente esta simples interrogação. Que lições têm as árvores para nos transmitir? E é com base nesta interrogação que eu gostaria de partilhar convosco alguns pensamentos sobre a semelhança que nós temos, seres humanos, com as árvores. Mas começo primeiro por fazer uma pequena nota para dizer o seguinte. As Escrituras Sagradas, na exposição da mensagem de Deus, ela por vezes e com alguma frequência usa uma linguagem a que se denomina uma linguagem figurada e uma linguagem simbólica. Assim, nós para interpretarmos a mensagem de Deus e por intermédio destes símbolos ou destas figuras, nós conhecemos com mais clareza as verdades morais e espirituais que Deus nos quer transmitir. Lembro, por exemplo, que Deus compara ao cristão, aquele que vive em conformidade com os mandamentos de Deus, ele compara-o, por exemplo, a uma pedra viva, ou uma ovelha, ou uma moeda, etc. e outros. E neste texto que nós lemos, o salmista, pelo Espírito de Deus, ele compara-nos a árvores. Então vemos que há algo muito importante que ele está a querer transmitir a cada um de nós. É que na nossa vida terrena, se nós desejamos ser felizes, então temos que olhar para esta comparação que ele faz com as árvores. Este ensino demonstra que nós, para alcançarmos os objetivos espirituais que Deus espera que nós alcancemos,
E um desses objetivos é a felicidade, e é isso que Deus deseja de nós. Vemos que a solução é sermos semelhantes às árvores. Em resumo, direi que se queremos ser pessoas felizes, se queremos enfrentar as adversidades da vida e vencer, precisamos de ser semelhante às árvores. Então, numa analogia de comparação com as árvores, nós vamos aprender e vamos extrair algumas lições das árvores e que eu penso que poderá ser útil para nós, no nosso encorajamento, na nossa vida e também para nós alcançarmos aquela felicidade que todos nós ansiamos e desejamos. E a primeira reflexão que eu queria começar por partilhar convosco, o primeiro aspecto desta comparação, desta analogia, é que, como árvores, nós precisamos de possuir raízes. Como árvores, precisamos de possuir raízes. E eu hoje vou ficar apenas com este ponto. A minha meditação não vai alongar-me ou não vai passar por outros aspectos, mas apenas concentrar-nos sobre esta grande realidade de que, como árvores, nós temos que ser como, ou melhor, para sermos felizes, para atingirmos os objetivos que Deus quer, nós temos que ser como árvores. Começo por dizer que quando uma semente germina, quando uma semente começa a desenvolver-se, há dois fenómenos que acontecem em simultâneo. Um ocorre para cima. Isto é, começa a crescer o tronco, depois vem os galhos, as folhas, as flores e mais tarde os frutos. O outro, e ao mesmo tempo, ocorre para baixo, que é o desenvolvimento da raiz, que cresce em profundidade, com a qual a árvore se fixa, se ganha equilíbrio e ainda extrai a água e os sais minerais que lhe são necessários para a sua existência. E Deus quer que a nossa vida seja efetivamente como uma árvore, firme, segura, que não se abala. Não é? Deus quer ver-nos pessoas firmes e não nos quer ver pessoas instáveis, inseguros, porque a insegurança é muito prejudicial à nossa vida. Só aquele que possui raiz é que se pode tornar uma pessoa sólida, uma pessoa que não se abala, uma pessoa que não se perturba e que não vive em dúvida, em incertezas. Paulo refere que Deus dá ministérios à igreja, ao seu povo, para que as pessoas tenham raízes, para que tenham firmeza, para que não lhes falte esta solidez e para que as pessoas não vivam em desorientação. E vamos ler este texto de Efésios, no capítulo 4 e no verso 11 até o verso 14. Efésios, no capítulo 4, verso 11 até ao verso 14. Diz assim: E ele mesmo, e os versos anteriores está a falar sobre Deus, e diz: Ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E aperfeiçoamento aqui fala de solidez, de firmeza, não é? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, e olha o que diz agora a seguir, levados em roda por ventos de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Levados em roda por todo o vento. Não é?
E uma pessoa que é levada pelo vento, ou um objeto, ou algo que é levado pelo vento, significa que não está firme, que não está seguro. E o Espírito de Deus, através de Paulo, está a mostrar que Deus, o que Ele deseja é ver pessoas firmes, com convicções, com certeza. Por isso Ele dá estes ministérios. Dá homens, dá mulheres que têm capacidade, que são inspirados por Deus para orientar, para dirigir, para ministrar, para que assim as pessoas possam ter firmeza. Também Tiago refere-se ao perigo da pessoa ser dominado pela dúvida. E isto significa ser controlado pela incerteza, por falta de firmeza. E nesta condição, não é, de dúvida, de incerteza, o Tiago assemelha a pessoa não a uma árvore, mas sim à onda do mar que é levada pelo vento. Tiago, no capítulo 1, versos 5 e 6, fala disto. Verso 5 diz: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. E o verso 6 diz: porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois, olha agora o que é que diz: quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. São como ondas. A onda do mar, ora está aqui, está por lá, volta. Mas Deus não quer este tipo de pessoas, não é? Todo aquele que possui raiz, efetivamente torna-se uma pessoa sem dúvidas na fé, com confiança, não vacila na esperança de Deus, não vacila na sua crença. Torna-se uma pessoa, como diz o apóstolo Paulo, arraigado, firme na fé. Efésios 3, versos 17 e 19. Efésios 3 diz assim, 17 a 19. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E ainda também o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e verso 15, ele diz isto: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Estai firmes. E esta firmeza transmite-nos um conhecimento de tal forma que não nos falta fé, que não nos falta firmeza e segurança espiritual. Não é? Este conhecimento, esta firmeza, não nos deixa qualquer tipo de dúvidas. Todo o cristão que possui raiz espiritual, ele reage como reagiu, por exemplo, Jó e Paulo. Por exemplo, Jó, mesmo no meio da tribulação, da adversidade, não é? Ele manteve a sua fidelidade e segurança em Deus. Por isso, lá em Jó, no capítulo 19, verso 25, nós lemos as palavras que ele disse: porque eu sei, e isto é firmeza, é convicção, é certeza, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Também o apóstolo Paulo, ele também, e conhecemos bem, que ele foi um homem que passou por prisões, por aflições, perseguições, não é? E nunca desanimou, ele sempre confiou em Deus, ele nunca criticou em Deus, nem teve outro tipo de qualquer atitude em relação às perseguições, não. Mas repara, o que é que ele diz lá? Em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 11 e 12, ele diz: Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro estas coisas. Mas ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que me foi, que Ele me confiou. Portanto, eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo, não é? Esta é uma grande certeza, é uma grande firmeza que nos vem por estarmos firmados
na fé e por termos raízes espirituais. Não é? Vamos então ser um cristão deste tipo, um cristão que possui firmeza, certeza, que sabe a quem confia e por isso qualquer tipo de adversidade não nos abala, porque nós estamos firmes, temos raízes que nos seguram. A raiz de uma árvore, ela tem outros aspectos importantes para nos transmitir algumas lições espirituais. Não é? E é essas lições que eu queria, e essa comparação, e essa analogia, como eu disse, que eu gostaria de partilhar convosco. Não é? E tendo hoje, como disse e repito, apenas o elemento raiz, não é? Nós vamos ver alguns aspectos importantes a considerar que estão relacionados com a raiz. Assim, em primeiro lugar, como a raiz, não é? Como a raiz é alguma coisa fundamental, não é? Assim como a raiz, que é o conjunto dos caules, não é? Das hastes que prendem e seguram a árvore ao solo, portanto os caules, estas hastes é que seguram a árvore ao solo, não é? Também o cristão precisa de ter caules, precisa ter hastes, precisa de ter, e em simbologia, vínculos, ligações fortes e profundas, quer a Deus, quer uns aos outros. Numa aplicação mais explícita, mais concreta, eu quero dizer que a raiz, as hastes, estes vínculos espirituais representam compromissos relevantes, sérios e responsáveis que nós temos que ter, quer a nível espiritual, quer a nível social. O primeiro vínculo que eu gostaria de referir, e que é o mais importante deles todos, e que nós precisamos de ter, é uma ligação e uma intimidade com Jesus. Precisamos de ter raízes que nos ligam a Jesus. Temos de estar agarrados a Jesus como uma árvore que está agarrada ao solo. Colossenses, no capítulo 2, versos 6 e 7, diz isto. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também, repare, andai nele, e agora, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Andai nele, arraigados. A palavra estava difícil de sair. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Isto é segurança, não é? Isto é um vínculo que nós temos através desta ligação e desta intimidade que temos que ter com Jesus. Não podemos existir se não tivermos esta ligação. Se não tivermos este vínculo com Jesus. Jesus falou-nos disso. Lá em João, no capítulo 15, verso 5, quando ele fala de que ele é a videira verdadeira. No verso 5 ele começa por dizer isto. Eu sou a videira. O tronco, não é? Vós sois as varas. E o versículo termina com a frase-chave. Sem mim, nada podeis fazer. Então nós não podemos esperar ter uma existência sólida e duradoura se nós não tivermos ligados a Jesus. Se não houver este vínculo, esta haste, no sentido figurado de raiz, que nos segura a Jesus. O segundo vínculo é a fé. E a fé é importante porque ela nos dá confiança, nos dá paz, nos dá a certeza do cumprimento das promessas de Jesus. Por isso, nós conhecemos que Hebreus diz que a fé é aquela certeza que nós temos daquilo que vamos receber e que ainda não vemos. Portanto, é a fé também que nos ajuda a ter uma solidez e uma segurança na vida espiritual. O terceiro vínculo também que precisamos de ter é o vínculo do amor. E o amor também é muito importante, porque o amor, este vínculo do amor, não só nos agarra a Deus, como também nos agarra uns aos outros. É o amor que nos une, é o amor que nos segura uns aos outros, não é? O amor aproxima-nos e conserva-nos seguros, ligados, quer a Deus, quer uns aos outros. É por causa da ligação que existe no amor que o próprio Deus mandou nós nos amarmos uns aos outros
e amarmos a Deus. Mateus no capítulo 22, 37 e 39. 37 diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande mandamento. É o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um quarto vínculo, como raiz, que precisamos ter, é a ligação, é o vínculo à palavra de Deus. A atitude de estar arraigado, de estar firmado, só é possível se nós meditarmos na lei de Deus. Se nós tivermos esta ligação e este vínculo à palavra de Deus. E recordo o versículo que nós lemos no Salmo logo no início. O Salmo 1 e no verso 2. Cá está. O prazer daqueles que diz são felizes e que procuram ser como as árvores o prazer deles, diz lá o verso 2, está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. Deus revela-se através da sua própria palavra. É com a ajuda da Bíblia Sagrada que nós podemos entender e compreender e até diferenciar aquilo que é certo e o que é errado. É através da palavra de Deus que nós aprendemos a viver de acordo com a forma como Deus quer, como agrada a Deus. Não é? Portanto, nós necessitamos em cada dia ter um alicerce mais forte, não é? Ter esta ligação com a palavra de Deus. Jesus disse algo muito importante a este respeito. Quando ele estava falando com os seus conterrâneos, com aqueles que estavam junto de si, ele diz lá em Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondeu e disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais. Falta-vos firmeza, falta-vos certeza. Porquê? E é por isso que vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 11, nós vemos aí uma referência aos crentes de Bereia, que eles se tornaram uma referência porque eles estudavam e davam muita importância às Sagradas Escrituras. Nós lemos lá o verso 11 que diz: Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalónica. E os versos anteriores referem que estes que estão aqui a referência são os crentes de Bereia. Não é? E eles eram mais nobres, porquê? Porque diz assim, porque de bom grado receberam a palavra, agora, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Examinando. E isto é muito importante para quem quer ter firmeza, quer ter segurança. Não é? Quando nós examinamos e meditamos na palavra de Deus, quando estudamos com detalhe, com atenção à palavra de Deus, duas coisas muito importantes e fundamentais. Apenas duas, há muitas outras, mas estas duas eu queria partilhar convosco. Primeiro, nós ficamos conhecedores da grandeza e do poder de Deus. Efésios 3, 17 e 19. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente o quê? Compreender. Com todos os santos, o que é que vamos compreender? Qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E o verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós conhecemos as grandezas de Deus. E a minha experiência, e provavelmente a muita experiência de muitas pessoas, é esta. Se nós não tivéssemos a certeza e a convicção do grande poder de Deus, da manifestação do poder de Deus, não é? Aquilo que Deus nos ama e que nos perdoa, nós se calhar já tínhamos desistido, já tínhamos abandonado esta corrida. Mas nós temos a certeza, compreendemos a grandeza e o poder de Deus para connosco. Em segundo lugar, nós ao examinarmos as Escrituras, ao lermos e ao estudarmos a palavra de Deus, nós aprendemos que se cumprirmos
as palavras de Deus, se cumprirmos aquilo que Deus exige e pede de nós, não é? Nós estamos a fazer alguma coisa muito importante. Estamos a fazer com que a nossa vida prospere. Estamos a fazer com que a nossa vida seja mais duradoura. É isto que o Senhor Deus ensinou e disse e transmitiu a Josué, lá no capítulo 1 e no verso 7 e no verso 8. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado a fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes nela medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque, repara agora, então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Prosperarás, farás durar o teu caminho. Porquê? Porque nós temos conhecimento da palavra de Deus, temos esperança na palavra de Deus, confiamos, e então esta é a nossa certeza. E dentro deste contexto, nós tínhamos que lembrar aquilo que o próprio salmista disse lá no capítulo 1 e no verso 3. Diz que o prazer deles, destas pessoas que querem ser felizes, que são como árvores, diz lá o verso 3, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas, diz o verso 3, cá está, são como árvores que crescem na beira de um riacho. Ser alguém que estuda, que medita a palavra de Deus, tem estas vantagens, não é? Que Deus nos ajude para que em cada dia nós possamos reforçar estes vínculos das nossas raízes, quer espirituais, quer sociais. Esforça-te para que estes vínculos que eu referi possam ser uma realidade e uma existência na tua vida. Um segundo aspecto que podemos extrair da realidade da raiz de uma árvore é que a raiz da árvore, portanto aquela parte que não se vê, tem pouca importância, tendo em conta a árvore no seu todo. O que é mais normal é que as pessoas estão a dar mais importância à parte da árvore que se vê, ao tronco, às folhas, às flores, aos frutos, estão a dar muito mais importância a isso que se vê, em vez de dar importância também à raiz. Há alguma coisa que está lá escondida, não se vê. E, portanto, o que é normal é as pessoas darem mais importância à árvore e não darem tão importância à raiz. Mas a raiz é muito importante no desenvolvimento e na solidez da árvore, não é? Esta realidade também acontece na área dos relacionamentos que nós temos uns com os outros, não é? Porque no dia a dia o que é que se verifica em vários aspectos da nossa vida é que as pessoas têm mais tendência a valorizar aquilo que é aparente, a pose da pessoa, a postura da pessoa, aquilo que a pessoa tem, aquilo que a pessoa adquire, não é? Menosprezando muitas vezes aquilo que está no oculto, aquilo que não se vê, aquilo que está dentro do coração. Não é? As pessoas preocupam-se com as aparências, não é? Com aquilo que se vê, com aquilo que pode ser visto e admirado nos homens. Isso é o que preocupa as pessoas e não aquilo que está dentro. As boas virtudes, uma boa moral, uma boa postura, uma boa personalidade. Isso não é muito valorizado, mas sim, antes, o que é valorizado é a aparência, é aquilo que se vê. Jesus disse que os fariseus valorizavam muito as orações, os jejuns e as esmolas realizadas em público, e não valorizavam as virtudes interiores positivas de acordo com os mandamentos de Deus. Nós sabemos isso. As pessoas dizem para Jesus que muitos iam para as praças orar, para que todos os vissem, mostrassem que eles eram muito religiosos, mas era uma aparência. Por isso, em determinado momento, Jesus comparou esse tipo de pessoas a sepulcros. Ele disse, vocês são como sepulcros caiados, por fora muito bonitos, muito arranjadinhos, a aparência muito vistosa, muito agradável, mas por dentro não tem nada de agradável, não é? E muitas vezes as pessoas são assim. As pessoas dão mais importância àquilo que
que a pessoa faz e que a pessoa quer o que é visível, mas esquecem-se do caráter da pessoa, da sua conduta no interior. Isso é que é importante. Há uma nota que eu gostaria de deixar para todos retermos na nossa mente, que é o seguinte: não obstante as orações em público serem importantes para motivar a fé, elas podem ser falsas. As orações podem ser apenas palavras. E ainda, para além de ser apenas palavras, elas podem ser motivadas por uma vaidade, por um orgulho. Essas palavras podem ter isso tudo no coração. Não é? E isto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dar-vos o exemplo daqueles dois homens que foram ao templo orar. E lemos lá em Lucas, no capítulo 18, verso 11 a 14, nós vemos que dois homens vão ao templo, ambos orar. E diz assim o verso 11: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto tenho. Esta era a sua oração. E diz o texto, agora, ainda no versículo 13: o publicano, o outro que estava orando, porém estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o resumo, a conclusão disto, diz o verso 14: digo-vos que este segundo, foi justificado. Saiu para a sua casa justificado. E não aquele, o primeiro. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Vemos, e resumindo aqui a moral que nós temos que tirar, ou a lição, é que a oração do fariseu era muito bonita, era atraente, mas ela foi rejeitada. Porque não obstante ter um fruto aparente, bonito, ter atitudes visíveis, não é? Ter algo engraçado, importante e até atraente, a raiz, aquilo que não se via, que estava dentro do seu coração, era deficiente. Porquê? Porque o seu interior no coração não tinha nada de bom. E muito especialmente ele tinha falta de amor. Com aquele pobre que estava ali ao seu lado. Que infelizmente isto também acontece. E há muitos hoje que, como os fariseus, também precisam de uma renovação no seu interior. Precisam que Deus toque na sua raiz, naquilo que está dentro do seu coração, naquilo que está oculto, para que possam ser realmente homens e mulheres de Deus, que sejam agradados a Deus, que Deus se agrade e que possam ser justificados. Amém. O terceiro aspecto que podemos extrair da realidade da raiz de uma árvore é que um problema na raiz pode interferir na aparência da árvore. Um problema na raiz pode tornar a árvore desagradável. E este ponto tem uma ligação com o ponto interior da falta de importância que se dá à raiz. O fruto, e todos sabemos, que é um elemento muito importante e desejado na árvore. Contudo, um mau fruto, um fruto doente, ou ainda a própria falta de fruto, aponta para a possibilidade de uma deficiência, de um problema, de uma doença na própria raiz. Então, o que é que isto significa? Significa que o exterior é importante, mas que depende muito do interior, daquilo que não se vê. O exterior da vida humana, as obras, a moral, a ética, isto significa folhas, flores, frutos. Isto é tudo importante e bonito e agradável no ser humano. Mas o que é importante é que o interior não seja descurado, porque o interior é imprescindível. Porque é do interior, é de uma boa raiz que surgem os frutos. É do bom interior que surgem as obras positivas que se vê. Eu lembro que
Jesus disse em Lucas, no capítulo 6 e verso 45, a parte final deste verso, Lucas 6, 45, diz que da abundância do coração fala a boca. Do que o coração está cheio é o que fala a boca. Portanto, é importante nós termos uma raiz boa, saudável, para que possamos também transmitir coisas boas, não é? Porque se o nosso coração está contaminado, se o nosso coração está doente, nós não podemos transmitir e falar e fazer coisas bonitas e agradáveis, não é? Não podemos ignorar também que por vezes as aparências enganam. Porque nem tudo aquilo que parece é. A aparência muitas vezes engana. Logo, isto ensina que é importante nós vermos e sabermos o que está dentro do nosso coração. É devido a esta realidade de que aquilo que está lá dentro, não é? É que é fundamental para transmitir para nós a percepção daquilo que a pessoa é que Jesus disse que é pelos frutos que nós devemos conhecer as pessoas. Não é? E os frutos dependem daquilo que está dentro de nós. Não é aquilo que se vê. Os frutos é aquilo que sai, que produz em nossa vida. Não é? Diz aqui o verso Mateus 7, 15 e 20. Mateus 7, 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interior são lobos devoradores. Têm uma aparência bonita, mas o interior não. Por seus frutos os conhecereis, pelas suas atitudes. Não é por aquilo que eles apresentam, é pelas suas atitudes. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Verso 17. Assim toda a árvore boa, o que é que produz? Produz bons frutos. E toda a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se. Que não tem uma boa raiz, corta-se, lança-se fora. Né? Lança-se no fogo. Portanto, cá está o alerta de Jesus. Pelos seus frutos os conhecereis. Não é por aquilo que eles dizem que fazem. Não é por aquilo que eles tentam apresentar. Não. É por aquilo que está no seu coração. É aquilo que está na sua postura de vida. É como reagem. É como falam. É como andam. Como se conduzem. Isso é que deve mostrar para nós aquilo que a pessoa é. Não é o que ele aparenta. Não é porque anda com uma Bíblia debaixo do braço que prontos. Não. É a sua conduta. É a sua postura, é o seu amor pelo próximo, é a sua obediência por Deus, é a sua obediência pela palavra de Deus, é o respeito pelo próximo. Tudo isso é que mostra quem, afinal, a pessoa é. E antes de entrar na parte final, antes de concluir, gostaria de deixar duas reflexões muito importantes. E a primeira é esta. O dia da adversidade, o dia da tentação, é que traz o teste à raiz. É nos momentos difíceis que nós manifestamos o que realmente está no íntimo das pessoas. Isto relacionado a nós. Não? Porque a árvore também é. Se ela tiver uma boa raiz, pode vir uma grande tempestade, pode vir uma grande... Ela pode torcer, quase capaz, mas ela fica firme, porque tem uma boa raiz. E nós também, espiritualmente, pode vir uma adversidade, pode vir, e em sentido figurado, vem aqueles ventos, vem a chuva, não é? Vem tudo isso à nossa vida, porque é normal que isso acontece, porque nós vivemos num mundo, nós estamos neste mundo e essas coisas acontecem, não é? Mas é nesses momentos que mostra aquilo que está no nosso interior, quem somos nós, onde estamos firmes, que tipo de firmeza nós temos. Porquê? Porque nós mostramos que temos uma boa raiz. E é isso, é nas adversidades, é no teste da vida que nós mostramos, afinal, que tipo de pessoa somos, que tipo de raiz nós temos. Uma segunda referência, e também uma nota interessante, é que é o inverno que faz com que a árvore perca a sua beleza. E todos bem sabemos, chega ao inverno, as árvores perdem as suas folhas, perdem a sua beleza, ninguém fica agradado com a árvore na altura do inverno, porque perde tudo. Contudo, chega a primavera, não é? E a árvore renova a sua beleza, não é? Porquê que ela renova a sua... Porque ela tem uma raiz agradável.
E é essa raiz que depois lhe dá uma nova vida, outra beleza. Né? E isto significa que, não obstante nós enfrentarmos tempestades, não obstante enfrentarmos as adversidades da vida, se nós temos uma boa raiz, e essa raiz bem firmada, especialmente em Jesus, não é? Então logo nós nos tornaremos pessoas em crescimento, pessoas em vitória, pessoas alegres, felizes. Porquê? Porque nós temos uma boa raiz. E um bom exemplo desta verdade está no exemplo de Jó. E nós conhecemos muito bem a história de Jó e sabemos que Jó tornou-se uma árvore, coitada, devastada, destruída, não é? Sem beleza, não é? Mas ele tinha uma boa raiz. Ele estava bem firmado. Por isso, nós vemos que ele disse: estou firme no Senhor, não fico desanimado, não fico destruído, não amaldiciono a Deus, que foi isso que a sua esposa queria que ele fizesse. Ele disse: eu não vou amaldiçoar a Deus, porque eu, como lemos já, eu confio nele, eu sei que ele vive, não é? E então essa árvore, mesmo depois dessas adversidades, nós no capítulo 42 de Jó e no verso 10, vimos o novo Jó, que diz a palavra de Deus: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e olha agora a árvore outra vez a florescer, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Que lindo, que beleza, que agradável. Mas nós não podemos esquecer que tudo isto só foi possível porque Jó tinha umas raízes profundas, bem alicerçadas na pessoa de Deus. Como conclusão, direi que, tendo em conta que a felicidade do ser humano tem uma analogia, tem uma semelhança com a árvore, no sentido de possuir raiz, de possuir estabilidade e firmeza, o meu apelo, e resumindo aquilo que nós aprendemos hoje, é que procuremos fortalecer os caules, os vínculos que nos unem, que nos dão firmeza e que, como vimos, são a fé, o amor a Deus, o amor ao próximo, bem como a ligação à palavra de Deus. O meu apelo vai ainda no sentido de procurar que cada um de nós procure valorizar o interior humano e não apenas o exterior. Não se esqueça de que Deus vê tudo. Nada está oculto diante de Deus. Podemos ocultar-nos uns aos outros, podemos esconder isto ou aquilo, deste ou daquele, mas de Deus não. Tudo está oculto a Deus. E termino lembrando de que uma raiz doente danifica a árvore. Tenha uma raiz saudável. E essa raiz saudável só existe numa ligação, numa intimidade com Deus. Que Deus vos abençoe. E se Deus permitir, nós no próximo semana continuaremos a meditar um pouco mais sobre este tema, como árvores. Vamos ver uma outra lição que a própria árvore nos dá. Mais uma vez, termino dizendo que Deus vos abençoe. Até breve.